Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Everton Cebolinha foi confirmado no Flamengo aí há alguns dias, mas eu queria fazer um vídeo aqui no canal contando para o torcedor flamenguista, afinal de contas, o que ele pode render para quem acompanhou o Everton Cebolinha de perto. Tem a chegada dele, tem o anúncio do Flamengo e tem uma frase polêmica, que aí envolve mais o torcedor do Grêmio. Minha opinião, chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, torcedor flamenguista, especialmente pra você, eu digo que tá doendo no coração. O Grêmio vive um momento muito difícil, conturbado. Jamais teria condições de pagar o que o Flamengo está pagando ao Everton Cebolinha para repatriar esse jogador. Que quando saiu do Grêmio deixou muita saudade, porque já era um dos principais pontas do futebol brasileiro. É impressionante a evolução e o amadurecimento desse jogador, do momento em que ele chega no Grêmio, né, vindo lá da base do Fortaleza, ele vem para as categorias de base do Grêmio ainda, sobe para o profissional ali, se profissionaliza no Grêmio, e no início ele tinha muita dificuldade no arremate, ele tinha muita dificuldade, muito problema, tinha muita velocidade, tinha muita ousadia, mas era muito franzino, tinha muita dificuldade no chute especialmente, o drible a gente já imaginava que ele tinha potencial, mas ele também aperfeiçoou isso. No momento em que o Everton foi, digamos assim, buscando o seu espaço, o Grêmio tinha outros pontas. E aí eu vou voltar um pouco, porque quando ele sobe ali por 2014, 2015, o Grêmio está começando a se formar como um time vencedor, que viria na sequência, e aí ele tinha no elenco, que é um jogador que se destaca muito em 2016, que é o Pedro Rocha, que também jogou no Flamengo recentemente, Atlético Paranaense, enfim, que é um jogador que talvez não tivesse se afirmado como a gente imaginava que ele poderia lá quando ele surge. O Pedro Rocha fez gols muito importantes com a camisa do Grêmio, tanto que em seguida ele é vendido para o exterior. E aí quando o Pedro Rocha sai do Grêmio, ele é vendido, o Everton tá meio que pedindo passagem, né? Só que o Renato Gaúcho, então técnico do Grêmio, ainda tinha calma com o Everton, pretendia que tivesse calma com o Everton. Por isso o Grêmio contrata o Fernandinho, é jogador do São Paulo, acho que até passou pelo Flamengo, se eu não me engano. O Fernandinho é aquele ponta, né, esquerda, muito forte fisicamente, de bom arremate, que vai bem. A questão é essa, o Fernandinho entra um pouco mais experiente, mais cascudo, mas o time estava encaixado e ele vai bem, faz gol em final de Libertadores e tudo mais, marcou na sua trajetória do Grêmio. E o Everton pedindo passagem, entrando no segundo tempo e tal. O Grêmio vai disputar a final do Mundial com o Real Madrid. O Everton não era titular. Ele entra no segundo tempo do jogo contra o Pachuca e resolve o jogo. Naquele digamos, na sua característica, né? Vindo pela esquerda, cortando para dentro e chutando no ângulo. Como vários gols ele fez dessa forma com a camisa do Grêmio aqui no futebol brasileiro, em Libertadores também. Leva o Grêmio para a final contra o Real Madrid. E aí, em 2018, é que o Everton finalmente se firma como titular com a camisa do Grêmio. O Grêmio começa a enfrentar já dificuldades, né? Apesar de ganhar a Recopa no início do ano, ganhar hegemonia no Campeonato Gaúcho e tudo mais. E aí o Grêmio desdenhava, como sempre, do Campeonato Brasileiro para focar nas Copas e tudo mais. Quando chegava na reta final, o Cebolinha normalmente, né, era o responsável por fazer o Grêmio dar um sprint, inclusive classificar para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. Isso aconteceu em 2018, 2019, enfim, até ele acabar saindo do Grêmio, vendido para o Benfica. No Grêmio, ele tem 273 jogos e 69 gols, 31 assistências. É importante a gente falar isso. Mas mais do que os números, quero dizer para vocês que exatamente pela orientação do Renato. O Renato é muito importante nesse processo do Everton Cebolinha, como foi com o Michael no Flamengo. O Renato, por ser um ponta histórico, não por acaso com a camisa do Grêmio, ele sempre gostou muito desse tipo de jogador. Então ele dava muita moral pro Everton Cebolinha, que, como eu disse lá no começo do vídeo, tinha dificuldade de arremate. O Everton muitas vezes tentava um contra um e perdia a bola. O Renato estimulava isso nele, tanto que ele começou a ganhar confiança no drible, na velocidade e inclusive com os gols que ele acabou marcando, que foram fundamentais em determinado momento. O Cebolinha, então, apesar de, sei lá, ele tinha, a cada 4 jogos ele marcava um gol, né, pela média aqui da sua estatística, mas ele era um jogador muito importante para o time, era o escape de velocidade e era um jogador que realmente você podia contar. No Benfica, quando ele é vendido para o Benfica,
O Grêmio ali não tem muito o que fazer, ele já tem 24 anos, o Benfica investe muito, o Benfica do Jorge Jesus, leva o Everton Cebolinha. Ele jogou bem com o Jorge Jesus, viu? Enquanto o Jesus esteve lá, ele jogou cerca de 80% das partidas. E aí depois veio um novo treinador que já disse que ele não estava nos planos. Uma coisa meio inexplicável, porque os números dele também não eram ruins. 95 jogos, ele tem 15 gols e 18 assistências. Foi titular, como eu disse, né, em, sei lá, 80% dos jogos com o Jorge Jesus. Em outros momentos ele entrou no segundo tempo, mas foi um jogador até regular, dá para se dizer assim. Mas por que então o Everton Cebolinha está deixando o Benfica para jogar no Flamengo? Bom, a gente não pode desconsiderar a capacidade, né, de massa e mídia que tem o Flamengo. O Flamengo é uma grande vitrine, até visando seleção brasileira. Acho que o Cebolinha não vai para a Copa do Mundo, né? Mesmo que ele arrebente daqui até o fim da temporada. Aliás, ele só pode jogar a partir do dia 18 de julho, que é quando abre a janela. Mesmo que isso aconteça, me parece que o Tite já está com o seu esquema fechado. Mas o Cebolinha, ele foi, digamos assim, ele estava no radar da seleção nesse ciclo do Tite. Na Copa América de 2019, quando o Neymar não pode disputar e o Daniel Alves ali joga muito, depois vem para o São Paulo, e foi eleito o melhor jogador da competição, o Daniel Alves, o Cebolinha começou a entrar no time, não começou como titular, começou a entrar no time e resolveu alguns jogos para o Brasil. E na final contra o Peru, ele foi eleito nesse jogo o melhor jogador da partida. Ele realmente foi muito importante, não pesou, ele foi fundamental naquele título do Brasil da Copa América de 2019. Só que aí, acho que o momento dele no Benfica, apesar de regular, sem muito destaque, fez com que ele saísse um pouco desse radar. Vir para o Flamengo provavelmente tenha esse objetivo. 16 milhões de euros, né? Pode chegar a 16 milhões de euros o valor a ser pago do Flamengo ao Benfica para ter esse jogador com contrato até 2026. Hoje, o Everton Cebolinha tem 26 anos de idade. Ainda está no auge, especialmente tratando-se de futebol brasileiro. O Benfica pagou 20 milhões para levá-lo. Perdeu um pouco aí, enfim, mas utilizou o jogador por 2 temporadas e conseguiu pelo menos reaver um dinheiro, ou vai conseguir, né? Porque esse pagamento do Flamengo ao Benfica são em 2 anos, 2 a 3 anos aí de parcelamentos enfim, gatilhos, né, que o Flamengo precisa pagar ao Benfica. Foi um grande negócio, até porque o Bruno Henrique está machucado, lamentável a lesão do Bruno Henrique, minha solidariedade aí para que ele se recupere o quanto antes, mas pelas informações ele só volta em 2023. Então o Flamengo tem uma necessidade, inclusive, por esse lado do campo. O Vitinho está sendo contestado, enfim, outros jogadores que vieram já saíram, o próprio Michael, que era o grande cara, né, até quando ele é negociado, enfim, mas também não conseguiu mais ter sequência porque foi vendido. E aí agora vem o Everton Cebolinha. Só que na chegada dele, e aí agora eu me dirijo ao torcedor do Grêmio, ele usou uma frase que machucou muito o torcedor do Grêmio, né? Ele usou a seguinte expressão: agora eu sou Mengão. E vocês vão lembrar quem disse essa célebre frase foi Ronaldinho Gaúcho, quando negociava com o Grêmio em 2011, né? 2010, 2011 ali. Eu me lembro que eu acompanhei de perto essa negociação, eu estava em Porto Alegre cobrindo o Grêmio e todo dia tinha uma entrevista coletiva dos dirigentes dizendo que estava quase fechado o Ronaldinho. Tem o episódio das caixas de som, porque veio a informação de que estava tudo certo. Ele também estava negociando com o Palmeiras, ele, Assis, enfim, o staff dele. Mas o Milan, né, pretendia que o Ronaldinho jogasse no Flamengo e o próprio Ronaldinho optou pelo Flamengo, né? O Assis já deu entrevistas depois dizendo que o Assis tinha como projeto que o Ronaldinho voltasse para o Grêmio ali para, digamos, fazer as pazes com a cidade, com o torcedor, mas o Ronaldinho quis o Flamengo, né? E quando ele chega no Rio, para desagrado do torcedor gremista, que já tinha se sentido traído lá atrás, quando ele sai para o Paris Saint-Germain, sentiu um golpe mais uma vez, quando ele fala, agora eu sou Mengão. E o Cebolinha fez isso agora. Gente, assim, o Ronaldinho, eu entendo a dor, porque senti, realmente não foi legal a forma, especialmente pela forma como foi conduzida.
Agora, o Cebolinha é um profissional que não nasceu no Grêmio, né? Ele se profissionalizou no Grêmio, obviamente tem um carinho pelo Grêmio, é identificado com o Grêmio. Sempre que ele quiser voltar pro Grêmio, o Grêmio vai abrir suas portas, mas o Grêmio tá vivendo uma nova fase, um novo momento de dificuldades, tá na Série B e com dificuldade para entrar no G4 para conseguir o acesso. Não dá para comparar momentos, né, entre Grêmio e Flamengo hoje. Segundo que ele é profissional e óbvio que ele está tentando ou vai agradar a torcida que hoje, né, é do seu time, do time que paga o seu salário, que fez a sua contratação. E o Grêmio também, o Grêmio tem jogadores que, enfim, tiveram jogadores, né? O Grêmio teve jogadores ao longo da sua história que vestiram outras camisas. Então, assim, eu não vou entrar nessa. Entendo, torcedor que fique magoado, mas não vou entrar nessa de provocação. Imagino, que o Cebolinha tem o maior carinho pelo Grêmio e que agora vai defender as cores do Flamengo. É triste? Mas é a realidade e o que eu posso dizer é que o torcedor do Flamengo ganhou um grande jogador de futebol. Acho que o Cebolinha vai deitar aqui no futebol brasileiro. O Flamengo vai se recuperar, né? Acho que ele vai se recuperar uma hora ou outra porque tem jogadores para isso, né? E o Dorival é treinador. É um treinador inteligente, não que o Paulo Souza não seja, né, tá, gente? Mas não deu certo. E o Dorival acho que vai dar jeito no time e o Cebolinha vai resolver as coisas. Eu acho que é o que vai acontecer. Aqui dói. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!